Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais uma live 9 do Desafio 20 Dias TCC. Pois é, gente, já estamos na live 9, estamos chegando na metade desse desafio. Estamos chegando na metade desse desafio. Como passa rápido, né? E aí é o seguinte, meu povo, eu quero dizer pra vocês que eu estou preparando algo tão incrível no final desse desafio. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o que vai rolar no final desse desafio, tá bom? Mas eu não vou dar spoiler, lógico. Vocês vão ter que me acompanhar aqui pra que vocês descubram o que é essa surpresa que vai rolar no final do desafio. Se vocês acham que eu vou abandonar vocês no final desse desafio, vocês estão muito enganados. Que muita coisa vai rolar, muita água vai rolar ainda, tá bom? Então, estamos chegando na live 9. Vamos falar hoje sobre liderança, como ter uma equipe engajada e motivada. Bom, o meu script tá aqui com muitas coisas pra gente conversar. Então, eu já vou começar. Vou desativar aqui os comentários. E hoje nós vamos falar sobre equipe, né, gente? Como ter uma equipe motivada, como ter uma equipe engajada no seu propósito, no seu negócio. E claro que, para mim, a melhor maneira de você ter uma equipe engajada e motivada é você ser um bom líder. Isso é fundamental. Você ter uma boa liderança, você ser um bom líder, é fundamental para você ter uma equipe motivada e engajada. Independente do ramo. Eu sei que vocês vão dizer o seguinte, vocês podem estar pensando, mas Amanda, mas é tão difícil no ramo de pet shop, tem tantas pessoas envolvidas, né? A gente sabe que é complicado porque tem uma demanda muito alta no mercado pet, principalmente de tosador, então eles sabem que se eles puderem sair daqui, eles vão encontrar um cargo rápido, no dia seguinte ele está contratado, então isso dificulta um pouco para mim, é algo difícil, eu não consigo engajar, é sempre as pessoas reclamando, é sempre os meus funcionários saindo, tendo uma rotatividade, quando eu acho que vai engajar, eu não consigo, sai, entra uma nova pessoa, eu tenho que treinar o tempo todo. E você ter essa rotatividade, gente, isso faz parte do negócio, mas também não pode ser uma regra, tá? O tempo todo gente entrando e saindo, o tempo todo entrando e saindo. Isso com certeza não pode ser uma regra. Tem que ser, sim, uma exceção. Faz parte do jogo, você demitir, contratar, faz parte, mas não pode ser uma regra, ok? Então, eu sempre acredito que se você criar um ambiente de trabalho incrível, um ambiente de trabalho que dê vontade de trabalhar, um ambiente que seja saudável, um ambiente que você consiga motivar as pessoas, gente, não vai ter dinheiro, não vai ser salário, não vai fazer nada que vai fazer pessoas sair desse lugar, tá? Porque você ter um lugar que realmente é prazeroso, você tá lá todos os dias, você participar todos os dias, você ter vontade de chegar, você ter pessoas com quem você gosta de conviver, pode ter certeza que isso influencia, sim. Muitas vezes a gente se pega imaginando que é o salário. Ah, se eu aumentar o salário, se eu pudesse pagar um salário melhor, se eu conseguisse, se eu dobrasse o salário, quero ver que a pessoa ia sair, quero ver que a pessoa ia pedir demissão. Ele recebeu uma proposta lá de R$50 a mais e já está saindo. A questão é a seguinte, se isso está acontecendo, o erro é nosso. A gente não está sabendo educar o nosso funcionário. E quando eu falo educar, é simplesmente a gente envolver ele e mostrar as oportunidades que ele vai ter trabalhando com a gente, mostrar as oportunidades do ambiente de trabalho, mostrar para ele que é muito além de dinheiro. Isso vai funcionar para todo mundo? Claro que não. Vai ter gente que por mais que você queira mostrar outros pontos, por mais que você queira motivar, por mais que você mostre que a pessoa pode fazer curso, que você vai investir em curso e tudo mais, tem pessoas que não vão se adequar a esse perfil. E tá tudo bem.
a nossa arte é a gente saber encontrar as pessoas certas para o nosso negócio. E muitas vezes as pessoas certas não são aquelas pessoas que têm uma maior qualificação, que têm maior experiência no ramo, que têm, enfim, que aceitou um salário que você pode pagar. A pessoa certa é aquela que vai conseguir crescer junto com você. É aquela que vai ter a mente que você está buscando, que vai ter o crescimento que você está buscando, que vai ter o engajamento que você está buscando. Essa pessoa, ela é capaz de tudo. Ela é capaz até mesmo de fazer uma faculdade para ela continuar trabalhando com você. Ela é capaz de aprender habilidades da qual ela não dominava antes. Conforme ela for sentindo a necessidade da empresa, conforme ela for entendendo a oportunidade que é trabalhar ali, com certeza ela vai se engajar muito mais. Então, isso é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo e depois de tomar muito na cabeça, né, e depois de fazer muita coisa errada, eu vou falar um pouquinho sobre isso no final da live, que a gente às vezes busca as pessoas pela qualificação, a gente busca pela experiência, busca pela referência. Mas será que essa pessoa vai se adequar à sua empresa? É esse tipo, esse perfil, essa personalidade que você está buscando na sua empresa? Alguém que, tudo bem, às vezes a pessoa nunca vai chegar atrasada, ela vai estar lá o tempo todo, ela nunca vai faltar, ela nunca vai dizer não, né? Você vai precisar trabalhar um feriado, a pessoa tá lá, mas tá com cara feia, reclama, dá patada nas pessoas. Será que essa pessoa, ela é para estar no meio da sua equipe? Que energia que ela tá trazendo para sua equipe? Como que ela tá ajudando a motivar a sua equipe? Então, não é qualificação. Aliás, vocês perceberam que esse novo perfil de empresas que estão surgindo, startups, empresas que trabalham com empreendedorismo, muitas vezes essas empresas, elas não estão nem olhando o currículo do candidato, do possível funcionário. Para ela não importa o currículo, importa a entrevista que ela vai fazer, para que ela consiga entender se aquele funcionário tem o perfil. Muitas vezes perfil comportamental, é utilizado muito mais técnicas de coaching do que qualificação para você contratar a pessoa certa. É você fazer aquele perfil que chama DISC, que é você entender o perfil da pessoa, se ela é dominante, influente, conforme, tem lá certinho, né? O DISC é D-I-S-C. Então cada inicial significa um tipo de comportamento. Então, entender qual é o perfil daquela pessoa e se ela vai encaixar a vaga que você está oferecendo. Não quer nem saber a qualificação dela. Porque se ela tiver um perfil de uma pessoa que tem o perfil I, por exemplo, que é o perfil influente, são pessoas que gostam de influenciar pessoas, que gostam de motivar pessoas, e você está contratando um cargo de liderança, essa pessoa ela tem a qualificação para isso. Então, ela vai se adaptar, é da natureza dela. Então, tá mudando muito, gente. E tá na hora da gente mudar também. Não ficar buscando só qualificação, porque no nosso caso, né, não tem como a gente colocar uma pessoa para fazer um serviço de tosador, banhista, você não tem a experiência, né? Você vai ter que ensinar tudo isso para essa pessoa. Mas se você tá com uma vaga, por exemplo, específica para um tosador, então, não só buscar a qualificação profissional, a qualificação de onde ele trabalhou, o que ele fez, quanto tempo está na área, mas tentar entender o comportamento dessa pessoa, o perfil dela, a personalidade. Ela vai se encaixar para o que você quer? E isso é tão incrível, porque quando você começa a entender o perfil comportamental de cada pessoa que trabalha com você, da sua equipe, ou que você vai contratar, você vai saber colocar essa pessoa na atividade certa, você vai colocar ela na função certa e você vai saber lidar com ela. Então, por exemplo, quem é perfil C? Gente, eu sei bem pouco, tá, de cada perfil comportamental, eu estou estudando isso ainda, mas quem é perfil C?
é conforme, né? As pessoas conforme, elas têm uma dificuldade enorme de mudança, elas têm uma dificuldade em mudar, elas são muito estáveis, para ela a mudança é um pavor, é um pânico. E aí você tem uma pessoa em um cargo X que ela tem esse perfil, e você quer mudar processo da sua empresa, você quer mudar algum processo, você quer mudar alguma coisa relacionada a um procedimento, a partir de segunda-feira, para buscar todos os cães que a gente for buscar, a gente vai ter que fazer vamos fazer uma ficha, a gente está ficando um pouco desorganizado aqui, a gente vai fazer uma ficha todos os dias, vamos preencher nessa ficha e vamos lançar em tal lugar no sistema, por exemplo. Você mudou o padrão. Aquilo para a pessoa gera um pânico, gera um desconforto. É difícil para ela ter essa mudança. Ela vai encontrar empecilho, ela vai reclamar. Mas não significa que uma pessoa ruim, talvez ela só ela tá na função errada, porque para a natureza dela, aquilo que você tá pedindo, aquela mudança é mover um caminhão. Enquanto para outra pessoa, para um outro perfil, é uma novidade, aquilo vai engajar, vai motivar, vamos fazer isso diferente. Então, olha o quanto é importante você saber isso. Quando a gente lida com pessoas, você lidar com pessoas, a gente precisa estudar as pessoas, estudar os comportamentos. E o mesmo serve para o cliente. E isso é tão viciante, porque quando você começa a estudar isso, você começa a analisar todo mundo, você começa a entender, você fica muito mais... a palavra não é solidário, mas você entende mais, sabe? Você fala, não, ok, essa pessoa talvez ela tenha dificuldade nisso, então deixa eu lidar de uma outra maneira. Então, as grandes empresas hoje, elas fazem análise de perfil comportamental. Então, tem empresas especializadas em definir o perfil que você busca naquele cargo. Então, por exemplo, eu quero um cargo de gerente de loja. Então, o que essa pessoa vai ter que fazer? Vai ter que fazer isso, você distribui todas as funções. Essa empresa vai analisar as funções e ela vai te dizer o seguinte, para essa pessoa, você tem que, para esse cargo, você tem que contratar uma pessoa com D dominante, com I, nananã. Então, ela define lá conforme os perfis comportamentais quem é a pessoa que você tem que contratar. Quando você vai fazer a entrevista com a pessoa, você simplesmente aplica o teste de perfil comportamental. Primeira coisa, deixa eu entender se essa pessoa vai se encaixar para esse cargo aqui, conforme o que veio daquela empresa. Beleza, a pessoa se encaixa, então tá bom. Então agora vamos entender a qualificação dela, vamos ver se se realmente a gente vai conseguir adaptar ela nesse cargo, né, nessa função agora, se é isso que eu tô buscando. Mas o primeiro de tudo é entender o perfil comportamental dela. Então muitas vezes o erro tá na gente. A gente coloca pessoas que não são certas para cada cargo, para cada função. E aí o que você está pedindo para aquela pessoa, o que você está pedindo que ela faça, é muito aleatório, é muito difícil, é tipo um tsunami para ela, entendeu? Então esse é um ponto crucial de você ter uma equipe engajada e motivada. Você está colocando as pessoas certas no lugar certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você está conseguindo educar os seus funcionários da maneira correta? Ou seja, você está sendo um bom líder? Você realmente está sendo um bom líder? Porque se o erro está nos funcionários, primeiro, eu tenho uma pessoa que acha que é o dono do pet shop, eu tenho um funcionário que quer mandar até em mim. Quem contratou ele? Quem está deixando esse funcionário manter lá na sua empresa? O erro está onde? Mas ele é um ótimo funcionário. Nossa, mas ele faz tudo e tal, não sei o quê. Tá. É um ótimo funcionário que é insubordinado? O erro está onde? Entendeu? Então, é sempre muito fácil a gente colocar o erro nas pessoas quando a gente tem uma empresa. A gente é responsável pela maioria dos problemas, tá, gente? Maioria dos problemas. Então, primeiro de tudo, você estar sendo um bom líder, e é isso que a gente vai falar na live de hoje.
Primeiro ponto dessa live é você assumir o papel de líder. Assuma o papel de líder. Líder influencia o modo de pensar, influencia o comportamento de outras pessoas. O líder, ele tem que influenciar. Se você não está influenciando, você não assumiu o papel de líder. Então, o primeiro ponto é você entender que você é líder. A partir do momento que você decide empreender, você vira líder. Mas, Amanda, eu não quero ser líder, eu não gosto de ser líder, eu não tenho esse perfil. Você vai ter que estudar. Vai ter que estudar, você vai ter que aprimorar isso. Tem gente que tem isso por natureza e é mais fácil. Mas tem gente que não. Só que eu quero dizer uma frase para vocês, que se você tá achando que você não tem o dom de ser líder, que você tá desprivilegiado porque tem pessoas que nasceram com liderança e para elas é mais fácil e para você não, então eu vou te falar uma coisa. A disciplina, ela vence o talento. Então tem muita gente que nasce com talento de ser líder, mas ela não tem disciplina, ela não aplica, ela não tá se aprimorando, ela não tá estudando. Ela tem o talento. Não tem pessoas que você fala assim, nossa, se essa pessoa resolvesse fazer tal coisa, se ela decidisse estudar para isso, essa pessoa ia destruir. Essa pessoa tem um dom para isso. Tá bom. Ela tem o dom, mas ela não estuda, ela não aprimora, ela não aplica. O que adianta esse dom? De nada serve, joga no lixo, porque não serve para nada. Agora, se tem uma pessoa que é esforçada, você pode ter certeza que essa pessoa vai passar essa que tem o dom. Então, a disciplina, o esforço, ele vence o talento. Não use isso como desculpa. Ah, pro fulano é mais fácil, porque o fulano já nasceu com esse dom. Todo mundo na família do fulano empreendia. Ele tem esse dom, gente, ele tem esse dom de liderar. Ele estava sempre com o pai dele, que estava lá liderando. E daí o fulano? Se ele tem um dom, se ele tem um talento, se ele não aplica, de nada serve. Então não usa isso como desculpa, não. Não usa isso como desculpa. Liderança, você consegue sim estudar e aprimorar e ser um líder foda. Ser um líder incrível, ser o melhor que você puder. E agora eu quero trazer para vocês alguns pontos que podem te clarear como ser esse bom líder. Então, primeiro de tudo é isso. Assuma esse papel. Você decidiu empreender? Você vai ser líder, neguinho. Você vai ser líder. Mas, Amanda, eu não tenho tempo de fazer isso. Eu tenho que pagar a conta. Eu tenho que fazer pedido. Eu tenho que atender cliente. Vocês perceberam que depois de 9 lives a gente já tem uma certa intimidade, né, gente? Então, eu já tô um pouco mais sem filtro aqui, tá? Isso vai aumentar conforme as próximas lives. A gente já tá se encontrando aqui, já é o nosso 9º encontro. Já dá pra ficar um pouco sem filtro, né? Então é o seguinte, se você não tem esse dom, você vai ter que ter. Não tem outra opção, tá? Não tem outra opção. Você vai ter que ter e ponto, acabou, e sem mimimi. Vai estudar e vai ser um líder foda, porque senão sua empresa não vai chegar em lugar nenhum, porque você precisa de pessoas. Você nunca vai chegar em nenhum lugar, sua empresa não vai crescer sozinha. Você vai precisar de pessoas. Se você precisa de pessoas, você tem que saber liderar essas pessoas, tá? Próximo ponto. Você tem que ser atuante. Um bom líder, ele ensina pelo exemplo. E a melhor maneira, e aliás a única maneira de você ensinar é sendo exemplo. Então você tem que ser exemplo. Ah, você diz que tem que lançar tudo no sistema, que você cobra eles, que tem que estar lá, que tem que fazer tudo certo. E você esquece, você não faz, você deixa passar. Ah, é mesmo, né? Eu que atendi, acabei não lançando. Que exemplo que você está dando? Ah, porque olha, vocês precisam tratar melhor o funcionário, o cliente, tem que ter jogo de cintura quando tem um cliente reclamando. Aí o cliente liga lá reclamando, você é o primeiro a destratar o cliente. Que exemplo que você está dando? Ah, porque vocês precisam... Entre vocês têm que se ajudar, vocês são uma equipe, sendo que você
fala mal de um funcionário para outro? Que exemplo que você está dando? Então, primeiro de tudo, o líder, ele ensina através de exemplo. Não vai adiantar nada tudo que você fala, tudo que você prega, tudo que você diz, é retórica em cima de retórica. A melhor maneira e única maneira de você ensinar os seus liderados é através do exemplo. Próximo ponto. Isso é tão fundamental. Você tem que dominar a arte de dar feedbacks, de corrigir, de alertar, de chamar atenção. Você tem que dominar essa arte. Você tem que ser muito incrível nisso. Porque sim, gente, um bom líder, ele não tem liderados perfeitos. Ele tem liderados que querem crescer, que são engajados, que são motivados, mas é óbvio que esses liderados vão errar. É óbvio que esses liderados vão ter dias ruins. É óbvio que esses liderados vão ter muitos problemas. E um bom líder sabe orientar os seus liderados, sabe dar feedbacks. E quando eu estou dizendo feedback, é você chamar atenção. Quantas vezes você não vai ter que chamar a atenção de um funcionário que fez alguma coisa errada, que fez algo que não condiz com a missão, visão, valores da empresa, que fez algo que não faz sentido fazer aquilo dentro da sua empresa, e você vai ter que chamar a atenção. E eu quero dizer o seguinte, você tem que saber falar com essas pessoas. Ponto fundamental é você saber corrigir sem ofender e sem humilhar. Eu sei que talvez você tenha pessoas que faltem respeito com você. É um liderado seu que falta respeito. Ele simplesmente ele te desrespeita, ele chama a sua atenção, ele te leva até o limite e você acaba agindo da mesma forma com ele. A melhor maneira de você responder alguém que é muito mal educado, que, enfim, que gosta de ofender, é você sendo extremamente educado. É você sendo extremamente inteligente. E é óbvio que depois de você dar essa resposta, né, você vai ter que entender se faz sentido essa pessoa continuar com você ou não. Porque se você é o líder e você age com desrespeito às pessoas, você fala de uma maneira desrespeitosa, você fala de uma maneira que humilha, que ofende. Como que você quer que o seu liderado não seja assim? Você é o exemplo, lembra? Ele vai te seguir. Ele vai te seguir. Ele vai faltar com respeito com todo mundo. Ele vai ofender todo mundo. Ele vai humilhar todo mundo. Porque ele te segue. Você é o exemplo. Se você humilha e desrespeita, por que ele não pode fazer diferente? Se é uma empresa baseada no grito, baseada no desrespeito, baseado na confusão, baseado na discussão, é só isso, você só está pregando isso e é só isso que você vai receber de volta. Então você precisa saber corrigir sem ofender e sem humilhar. Se isso é difícil para você, às vezes você é uma pessoa muito impulsiva e no momento do calor você acaba ofendendo, acaba desrespeitando. Se isso é difícil para você, você não vai fazer na hora. Você vai respirar, você vai tomar uma água, você vai esfriar sua cabeça e você vai estruturar todo o seu pensamento. Você vai estruturar tudo o que você precisa falar com essa pessoa sem corrigir e sem ofender. Ou se para você é difícil corrigir, você é aquela pessoa que tem dificuldade em falar, você aceita ser tratada de qualquer maneira. Você aceita ser tratada com desrespeito, mesmo você não desrespeitando. Olha o que você está aceitando dentro da sua empresa. Você não faz, mas você aceita que os seus liderados façam. Basta um fazer isso com você. E todos os demais irão se contagiar com essa pessoa e vão fazer também. Ah, porque se o fulano fala assim com ela, ela não faz nada. Ela não manda embora, não chama atenção, não faz nada. Eu vou fazer também.
contagia. Gente, energia contagia, seja ela boa ou ruim. Se você tem uma pessoa que traz uma carga negativa, você pode ter a melhor equipe, ela vai contagiar todo mundo. Ela vai estragar todo mundo da sua equipe. Portanto, isso contagia. Você tem que tirar essa pessoa da sua equipe. E você vai. Se isso é difícil pra você, é muito difícil pra mim corrigir pessoas, é muito difícil conversar com pessoas, eu tenho uma dificuldade em corrigir. Se isso é difícil pra você, você vai ter que aprender. Então você já sabe que esse é o ponto que você tem que melhorar. Vai ser uma barreira pra você. Mas eu acho que a sua maior motivação é o seu porquê. Por que você resolveu empreender? Por que você resolveu abrir um pet shop? Eu resolvi empreender porque eu quero ter uma empresa da minha maneira, eu quero ter uma empresa do meu jeito, eu quero poder ter uma flexibilidade com os meus horários para ficar mais com a minha família, eu quero ter essa experiência, eu quero crescer, eu quero definir quanto eu ganho. Quais são os seus porquês? Cada vez que tem alguém que te desrespeita, que você não consegue corrigir, você tá pegando o seu porquê e você tá rasgando. Você tá ignorando o seu porquê. Você tá deixando ele de lado. Você não tá nem aí pro seu porquê. Quem tá mandando na sua empresa é a sua equipe, é o seu funcionário, não é você. E aí, não vai ser mais o seu porquê que vai prevalecer. Essa tem que ser a sua maior motivação para mudar. Essa tem que ser a sua maior motivação para se tornar um líder foda. É o seu porquê. Se você tem dificuldade em liderar, recorra ao seu porquê. Ele tem que ser a sua maior motivação para você vencer vários desafios nesse empreendedorismo. Se um deles é ser líder, essa tem que ser a sua maior motivação. Cada vez que você não age como um bom líder, lembra que o seu porquê está sendo rasgado. Além disso, você precisa quando a gente está falando de feedback, reconheça em público e corrija no particular. Quando você reconhece em público, você traz uma inspiração, você traz motivação, você traz aquela sensação da equipe dizer o seguinte: caramba, eu também quero ser reconhecido em público, eu também quero ser aplaudido em público, eu também quero alcançar isso que essa pessoa alcançou. Quando você corrige no particular, você dá a chance para aquela pessoa entender o erro dela, só você e ela, e corrigir. Agora, quando você corrige no público, gente, você traz para aquela pessoa uma sensação de ser humilhada, de ser ofendida. Você traz algo que vai deixar ela desconfortável perante a equipe, perante todo mundo. E vai ser difícil você conseguir mudar essa sensação. Essa pessoa, ela deslocou. Ela se desconectou da equipe a partir do momento que você chamou a atenção dela em público. Portanto, reconheça em público e chame a atenção no particular, tá? Um outro ponto importante, isso é fundamental, é você liderar por admiração e não por medo. As pessoas, elas têm que te seguir, elas têm que seguir as suas coordenadas, as suas ordens, as suas ideias, porque elas te admiram e não por medo. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer, porque senão eu tô ferrado, porque senão eu vou perder o meu emprego. Não é por medo, não lidere pelo medo. Não lidere sendo uma pessoa intransigente. Você tem que liderar pelo exemplo, as pessoas têm que admirar você. Nossa, caramba, hein? Faça chuva ou faça sol, ela tá aqui, tá abrindo, tá fechando a loja, não tem tempo ruim, tem um obstáculo, ela vai lá, ela vence, ela dá um jeito. É você liderar pela admiração. Porque quando a gente admira, e lembra quando a gente falou de reconhecimento, que já é o nosso próximo tópico, você reconhecer os méritos. Quando a gente reconhece alguma coisa bacana que a pessoa fez, ela te admira. Imagina você, alguém que você admire. Pense em alguém que você admire. Pode ser seu pai, pode ser algum mentor, pode ser sua mãe, alguém que você admira. Essa pessoa vem e reconhece o que você fez. Nossa, isso que você fez foi incrível.
Caramba, que ideia fantástica, sensacional isso. Você não vai aquilo não vai te dar uma energia, aquilo não vai te dar um gás. Você fala assim, eu quero mais reconhecimento, eu quero ser mais reconhecida. Aquilo vai te dar uma energia, um gás que nada te para. Não é dinheiro. Percebam que não é dinheiro. Você não quer reconhecimento para você ter um salário maior, você vai ganhar um bônus, né? Eu quero mostrar algo de repente para o seu pai, para sua mãe, alguém que você admire, porque essa pessoa vai te dar algum dinheiro em troca. Não é dinheiro. Admiração, gente. Quando você tem alguém que você admira, de verdade, o dinheiro fica em segundo plano. Eu demorei muito para aprender isso. Eu sempre achei que a maior motivação seria dinheiro. Eu vou dar, se for um bom funcionário, eu vou dar um aumento no final do ano. Eu sempre achava que a moeda de troca seria dinheiro, mas não é. Eu sei que pode parecer uma quebra de paradigma para vocês aqui, mas aprendam que não é dinheiro. Tem muitas coisas que vão além disso. É um dinheiro também, pode vir como um bônus, pode vir como uma forma de compensar, mas não é pelo dinheiro, é algo a mais. Então você reconhecer os méritos é fundamental, porque se você é uma pessoa que é admirada, você tá liderando pela admiração, você é admirada. E quando você reconhece os méritos, é alguém que você admira reconhecendo você. É assim que a sua equipe tem que se sentir, cada vez que você reconhece. E é importante você reconhecer os méritos. A equipe, ela espera isso de você, tá? E olha só que incrível isso, tá? A motivação, ela vem quando você sabe que tem alguém que você admira e essa pessoa está te observando. Imagina o seguinte, pensa alguém que você admira, tá? Seja no mundo dos negócios, no empreendedorismo, e você sabe que essa pessoa tá te observando. Ela tá te cuidando. Ela tá te cuidando. A hora que você fizer uma coisa certa, ela vai te enaltecer, ela vai te reconhecer. Essa tem que ser a maior motivação da sua equipe. Sabendo que tem um bom líder, que é uma pessoa que admira e ela tá te observando. Gente, você vai querer dar o seu melhor, você vai dar o seu melhor. Quando você faz, por exemplo, uma tosa, imagine um tosador, tá? Ele faz uma tosa, algo que ele aprendeu, uma técnica difícil, ele se dedicou, ele tá ali, ó, ele sabe que o líder dele vai olhar aquela tosa, ele quer dar o melhor dele pro líder, ele quer dar o melhor, para que ele seja reconhecido quando isso acabar. E aí você não reconhece, passa batido. Tá, ficou legal a tosa, a cliente gostou, passa batido, você não reconhece aquele esforço dele. Pode ter certeza que ele, da próxima vez, não vai se dedicar tanto. Porque aquilo que era um esforço gigante para ele estava esperando o seu reconhecimento, ele estava esperando o seu feedback. Ele fez para esperar o seu feedback. E ao mesmo tempo, a gente tem que saber dosar esse reconhecimento. Não pode ser algo em excesso, porque senão vai gerar até um egocentrismo. Eu posso fazer o que eu quiser aqui, porque adoro meu trabalho e nunca vai me mandar embora, né? Vai gerar um egocentrismo, ou vai ser banal. Tanto faz, me elogiou ou não, tô acostumado sempre a receber elogio. Então você tem que saber dosar esse reconhecimento, tá? Você tá ali, ter essa habilidade de saber dosar esse reconhecimento. Próximo ponto é você saber ser um bom ouvinte. Um bom líder é um bom ouvinte. Um bom líder, ele sabe escutar, ele sabe muito mais escutar do que falar. Lembra quando a gente falou ali no começo
que muitas vezes a gente tem dificuldades, você tem dificuldade em falar, em chamar atenção, tem dificuldade em dar feedbacks positivos, muitas vezes, né, não sabe orientar. Saiba que um bom líder, ele sabe muito mais ouvir do que falar. Ele desenvolveu essa habilidade. E pra gente que é mulher é bem difícil, né, gente? É muito difícil. A gente sempre quer falar, a gente às vezes interrompe as pessoas no meio, a gente às vezes não deixa as pessoas chegarem até o final, porque você já sabe onde ela vai chegar, então você já corta o raciocínio no meio. Então, para nós, mulheres, essa habilidade de ouvir, eu acredito que é mais difícil. E desenvolver essa habilidade é fundamental, porque um bom líder, ele sabe ouvir muito bem. E pensa comigo, olha que vantagem que você tem. Você, como líder, tem a vantagem de ouvir todo mundo e você vai dar a sua opinião no final. Você pode ouvir você como líder, você pode simplesmente decidir, e você deve fazer isso, de falar por último. Então, numa situação de conflito, numa reunião, por exemplo, numa situação que vocês vão decidir alguma coisa importante, você pode, como líder, ouvir todo mundo antes e você dá só a sua opinião no final. Você pode, inclusive, ajustar a sua ideia. Você pode trocar de ideia. Aquela ideia que você veio originalmente, né? Poxa, aconteceu ontem tal coisa no pet shop que não é possível, eu não admito que faça isso, tá tendo muito erro. Um exemplo, você esqueceram de marcar a tosse higiênica, tá? Esqueceram de marcar a tosse higiênica, o cliente pediu para fazer a tosse higiênica e não foi lançado no sistema, ninguém anotou na ficha, não foi feito. E o cliente ficou muito insatisfeito e reclamou e tudo mais, e de repente isso já está acontecendo com frequência no seu pet shop. E aí você fica com aquilo dentro de você te consumindo. Você fala, eu vou chegar lá amanhã, mas eu vou estourar a boca do balão. Eu vou chegar lá amanhã, eu vou falar um monte de coisa, porque não é possível, eu já falei que isso tem que mudar, é um absurdo cometer esse tipo de erro, porque esse erro é primário, não pode acontecer, já aconteceu 1, 2, 3 vezes, você chega daquele jeito. Antes de você falar, ouça. Pegue a sua equipe, as pessoas envolvidas, e diga o seguinte, eu quero entender o que aconteceu ontem e por que isso aconteceu. Deixa eles falarem. Olha, isso aconteceu porque a gente está com uma dificuldade, a gente está com pouco funcionário. No momento que esse cliente ele pediu a tosse higiênica, eu estava atendendo outro cliente no telefone e o pessoal do Banho e Tosa também estava me chamando. Enfim, talvez você vai encontrar ali algum problema a ser resolvido, em vez de simplesmente você chegar e impor. Olha, o que aconteceu ontem é um absurdo, eu não vou admitir, eu não quero que isso aconteça mais, e se acontecer de novo, eu vou mandar embora, tá? Porque você tem que saber, registrar as anotações do cliente, os pedidos do cliente, era só uma tosse higiênica, isso já é a terceira vez que acontece essa semana, e se fizer isso de novo, eu vou mandar embora. Pronto, você foi lá, tá liderando pelo medo. Se fizer de novo, eu vou mandar embora. A pessoa já talvez crie aquele pânico. Ai, meu Deus, meu Deus. Mas você não escutou ela, você não entendeu o porquê que aquilo aconteceu. Talvez se você tivesse escutado, talvez se você tivesse, de repente, ouvido o pessoal do Banho e Tosa, alguém dizendo o seguinte, olha, realmente está complicado, ela tá sozinha ali, toda vez chega esse horário de almoço, horário de pico, começa a entrar e sair muita gente e erros acabam acontecendo porque tá difícil dela lidar com isso sozinha. E aí talvez você mude aquela sua opinião que você estava lá na sua casa, amanhã eu vou chegar, eu vou arrebentar a boca do balão, de pensar, poxa, realmente, deixa eu pensar aqui, os 3 erros que aconteceram durante essa semana foram clientes que vieram no horário de almoço. Então se isso está acontecendo aqui, vamos tentar ajustar o horário para ficar mais uma pessoa junto, vamos tentar mudar o processo de repente, né, para que isso se ajuste. Então você saber ouvir é uma habilidade que tem que ser desenvolvida. Gente, é a mesma coisa de você num jogo de baralho, você conseguir ver a carta de todo mundo sem mostrar as suas. Quando você sabe ouvir, é exatamente isso.
Exatamente isso, exatamente essa cena. Então, cada momento que você tiver de dificuldade, momentos que você vai querer, né, reagir, você vai querer ser ativo, você sente aquilo que você, né, você não admite algum erro, algum momento de explosão, lembra dessa cena. Você vai escutar todo mundo antes. Você vai escutar os motivos das pessoas, o porquê que elas cometeram aqueles erros, ou o porquê que aconteceu. Talvez a justificativa dessa pessoa pode ser: errei, simplesmente errei, me desculpa, eu sei que é a terceira vez nessa semana, eu tô com dificuldade nisso e eu preciso de ajuda porque eu tô errando nisso, quero algum ajuste de processo. Então, você não vai precisar destruir, eu vou te mandar embora se você não fizer certo, é inadmissível e tal. Se a própria pessoa já reconheceu o erro, você vai falar: tudo bem, mas eu não quero que isso aconteça mais, vamos dar um jeito de ajustar isso. É inadmissível, eu não admito que isso aconteça, é um erro primário, você está reconhecendo esse erro, onde você acha que está essa dificuldade, o porquê que você está errando nisso. E tentar ajustar. Percebam a diferença? Você saber ouvir é exatamente essa cena. Você está vendo a carta de todo mundo e você não está mostrando a sua. Próximo ponto, gente. Um bom líder, ele sabe tomar decisões. Para de terceirizar as suas decisões. Se você faz isso, você nunca vai ser um bom líder. Um bom líder é ele chamar para ele a responsabilidade, ele decidir, assumir as consequências dessa decisão. Muitas vezes ele vai errar, muitas vezes ele vai acertar. Quando ele errar, tá tudo bem, não precisa acertar todas as vezes. Porém, é você reconhecer os seus erros, né? E fazer de tudo para corrigir o quanto antes. Mas é você decidir. Um bom líder decide, ele não terceiriza a decisão. Se você está terceirizando decisão, você nunca vai ser um bom líder. Exemplo. Você tem uma pessoa que é da sua confiança, por exemplo, que talvez ela tome ela tenha uma autonomia para tomar algumas decisões por você. Ou você tem um funcionário que ele é muito impositivo. Um funcionário que ele é muito bom no que ele faz, mas ele acaba tomando a frente das coisas. Então, exemplo, vai ter um feriado e você gostaria de abrir nesse feriado, né? Você gostaria de abrir. E simplesmente alguém toma a decisão por você. Não, olha, a gente já decidiu aqui, eu já conversei com os clientes, ninguém vai estar aí, vai estar todo mundo viajando, eu acho que é melhor não abrir. Quem tomou a decisão de abrir ou não no feriado? Quem que tomou essa decisão? Ou você tem alguém que da mesma maneira tem esse tipo de atitude e ela toma a seguinte decisão: olha, eu acredito aqui que o pessoal, a gente pode abrir sim no feriado, porque a gente está agora, né, nesse processo aí de crise, coronavírus, e veio um feriado desse, agora que a gente está podendo trabalhar, vamos trabalhar assim no feriado, vamos abrir. De repente é uma pessoa que ganha por comissão e ela percebe que a comissão dela tá baixa e ela quer trabalhar mais porque ela precisa melhorar a comissão dela. Exemplo, legal, bacana, mas às vezes ela toma algumas atitudes que não condizem com o cargo dela, né? Então ela toma essa atitude de querer abrir no feriado, por exemplo. E você deixa ela decidir por você. A fulana falou da gente abrir, então a gente vai abrir sim no feriado, vamos trabalhar. E aí se der qualquer problema, não foi você que decidiu, né? Vai dar uma rebelião ali dos funcionários. Não vamos trabalhar no feriado, não vamos não sei o quê. Não, é que na verdade foi a fulana, né, que decidiu abrir aí e tal. Você tá se esquivando das suas decisões, você tá se esquivando das suas responsabilidades. O líder tem que tomar decisão sim e assumir as responsabilidades. Sejam elas boas ou ruins, tá? Então, se tiver uma consequência ruim de uma decisão que você tomou, tudo bem, você vai ter que arcar com essa consequência, chamar pra você e se você errar, reconhecer que aquilo foi um erro e tá tudo bem, tá, gente? Mas é você que tem que tomar a decisão. Um outro ponto é você saber pedir ajuda. Gente, tá tudo bem pedir ajuda. Um líder, ele não tem que ser incrível, não tem que ser um super-herói. Um líder não é um super-herói. Tudo bem você pedir ajuda. Tudo bem você em algum momento dizer: olha, gente, é o seguinte, estamos em crise,
por conta do coronavírus, a gente não está conseguindo trabalhar. A gente precisa agora sentar e achar uma solução de trabalhar. Eu já pensei em várias opções, eu não consigo pensar em nada. A empresa não tem caixa para aguentar vocês mais muito tempo fechado. Então vamos todo mundo aqui, a gente precisa se unir e pensar o que a gente faz para a gente conseguir trabalhar. Existe alguma maneira? Alguém tem alguma ideia? Tá tudo bem, você não precisa ser um super-herói o tempo todo. Se você quer pedir ajuda, não tem problema, e é óbvio que você não vai também, de novo, né, gente? Você tem que ter o equilíbrio, né? O líder também não pode ficar pedindo ajuda o tempo todo, tá? Não pode ser com frequência. Mas quando for necessário, quando você sentir que você precisa de ajuda, você precisa da sua equipe, não tem problema. Um líder não significa ser um super-herói invencível o tempo todo. Você também precisar de ajuda, você também reconhecer fraquezas. Olha, eu não sei muito bem como funciona essa questão em relação à pelagem, né? Você que é tosador, que está aqui há um bom tempo, como é que funciona essa questão do condicionador? Eu percebo que se é um cachorro, eu li em algum lugar que é um cachorro de subpelo, não deve passar o condicionador. Como é que funciona essa questão da pelagem? O que você acha, você que já está trabalhando há um bom tempo? E aí ele vai explicar que talvez, né, aquele cão que tem subpelo, o ideal muitas vezes é não passar o condicionador justamente para deixar o pelo armado, né, para que fique bonito, não fique caído, escorrido, e vai te explicar uma questão técnica que você não tem conhecimento. Não tem problema nenhum você pedir ajuda e você demonstrar fraquezas. Outro ponto importante é você saber solucionar conflitos, tá, gente? Liderar é mediar conflitos para que as pessoas elas não percam a unidade dos seus objetivos, ok? Então você tem que saber solucionar conflitos. Por quê? Quando tem um conflito, uma discussão do dia a dia, é diferente do que um confronto. Porque você tem uma discussãozinha, discute, ali é uma questão de, eu acho que é melhor fazer assim o processo, eu acho que é melhor fazer assado. Mas nessa discussão, essas duas pessoas elas estão querendo um objetivo só, que talvez é aprimorar o processo, mas uma entende que é melhor de uma maneira, a outra entende que é melhor de outra. E você vai conseguir mediar isso e mostrar qual que é o melhor caminho. Você como líder tem que intervir nisso. Agora, se você tem, por exemplo, algo mais sério, uma briga complicada dentro da sua equipe, das pessoas, uma querendo anular a outra, uma querendo prejudicar a outra, você precisa agir e com certeza você vai ter que ser muito mais impulsivo, porque senão vai perder o objetivo principal. Qual que é o objetivo principal? É todo mundo se unir no mesmo propósito. E se você tem uma situação um pouco mais calorosa de conflito, alguém realmente querendo prejudicar o outro, você vai ter que ser mais forte. E você efetivamente vai ter que saber neutralizar tudo isso. Se você não conseguir neutralizar, talvez vai ter que tomar a decisão de tirar uma pessoa dessa da sua equipe. E você vai ter uma decisão bem complicada. Porque se tem alguém que... Se é algo que está muito dividido, você não tem ideia de quem está fazendo, digamos, o certo ou o errado, quando você decide mandar alguém embora para sua equipe, pode significar que você tomou partido, que você tomou um lado. Então, é uma situação complicada quando você tem um ponto desse. Não deixe chegar nesse ponto. Se você está percebendo que tem duas pessoas da sua equipe que toda hora estão se bicando, mas elas não estão se bicando para tentar ajustar o processo. Elas estão se bicando porque elas querem anular uma outra. Tente resolver isso o quanto antes, porque vai chegar num ponto que a equipe vai cobrar de você, o resto vai cobrar de você uma posição e talvez seja mandar embora. E você mandar embora, talvez pode significar você tomar um lado, você tomar partido para o resto da equipe. A pessoa vai pensar o seguinte: nossa, mandou embora a fulana que fez isso por ele. A gente pensa bem em conflitos, política, cada um tem uma ideia, cada um defende alguém, cada um simpatiza com uma pessoa, cada um apoia um pensamento. Sempre vai ter alguém achando que tomou a decisão errada, sempre vai ter alguém achando
que aquela pessoa não deveria estar na liderança. Sempre, sempre. A mesma coisa vai acontecer dentro da sua equipe. No momento de briga, que se chegar nesse ponto, sempre vai ter alguém que defende um lado e o restante da equipe, enfim, defende o outro lado. E se você tiver que tomar uma atitude de ter que mandar alguém embora, isso pode trazer problemas para você. Então não deixe chegar nesse ponto, tá? Saiba mediar conflitos e solucionar conflitos. Sim, você vai ter que intervir. Ah, mas isso aí é briga dos dois. Não, isso daí é briga pessoal. É eles que têm problema, pessoal um com o outro, que resolva fora daqui. Se tá prejudicando a sua empresa, não é resolva fora daqui. Você vai ter que entrar, tá? Um outro ponto importante é você entender que o interesse de todo mundo deve estar sempre no mesmo objetivo, né? Cada um tem seu sonho, cada um tem suas ambições, cada um na sua equipe tem as suas vontades. Mas o mais importante é que todo mundo se una numa mesma estrada, numa mesma jornada, num mesmo caminho, para que todos tenham um interesse em comum. Tá tudo bem cada um ter o seu interesse pessoal, mas um interesse em comum todo mundo tem que ter. Um interesse em comum, que é o do crescimento da empresa, né, de, enfim, alavancar mesmo o seu negócio. Então cada um vai ter um sonho. Ah, eu tenho um sonho de ser mãe, eu tenho um sonho de comprar uma moto, eu tenho um sonho de comprar uma casa. Tá tudo bem cada um ter seu sonho, mas pelo menos um em comum todo mundo tem que ter. Um objetivo em comum, que é o que está unindo vocês nessa estrada, nessa jornada. Se tem alguém que tá ali e não tem esse interesse em comum, talvez essa pessoa, ela não tem que estar ali, né? Ah, eu tô aqui só porque eu quero aprender um pouco de banho e tosa, quero lucrar um pouco com isso, porque na verdade eu faço faculdade de, sei lá, faço a faculdade de, tipo, uma faculdade muito aleatória, assim. Eu faço matemática e eu quero ser professor de matemática, mas eu gosto também de pet. Então, enquanto eu tô aqui fazendo a minha faculdade, eu tô aqui só para eu conseguir me manter. Essa pessoa, ela tem o mesmo objetivo que você? Acho que não, né? Ela não tá no mesmo objetivo que você, não tá no mesmo objetivo que a equipe. Talvez não é uma pessoa para estar ali naquele momento. Um outro ponto importante é você, para encerrar com chave de ouro essa live, é você ser líder, é você saber lidar com as emoções. Você tem que saber lidar com as emoções. Quando uma emoção predomina de desânimo, você vai ter que saber animar. Quando essa pessoa está desequilibrada, você vai ter que saber equilibrar. Quando essa pessoa está se sentindo mal, com baixa autoestima, está triste, você vai ter que levantar. Um bom líder, ele é um maestro das emoções. Ele sabe liderar essas emoções. Ele sabe lidar com as emoções. Reconheça cada um dos talentos que você tem e saiba lidar com isso. Percebeu que a pessoa tá desanimada? O que foi que você está desanimada hoje? Ah, porque eu tô com muita coisa para fazer, eu tô com muito processo, tal. Tudo bem, calma. Se não der para você fazer isso que eu te pedi hoje, tudo bem, você faz amanhã. Vamos estabelecer quais são as suas prioridades. Ajuda essa pessoa. E aí, pra gente encerrar aqui a nossa live, eu vou ativar um pouquinho os comentários. Eu acho que é tão fundamental quando a gente está falando de lidar com as emoções, e isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito com o tempo. E eu tenho uma pessoa na minha equipe que ela é da minha extrema confiança. Ela contribui absurdamente com os meus negócios, ela contribui absurdamente para minha empresa. E teve um momento que essa pessoa chegou para mim e falou assim: Amanda, eu quero sair. Eu quero seguir o meu caminho, eu quero fazer outras coisas, né? Que eu sinto que aqui eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu fiz um curso e eu quero aplicar isso no meu curso e tal. Por mais que eu sabia que seria complicado perder aquela pessoa, eu deixei ela ir. Eu falei, tudo bem, você tem que seguir seu caminho, não tem problema, pode ir, segue seu caminho, você tá sentindo que é isso agora? Eu sabia que não ia, o plano dela não ia acontecer, era jovem demais para acontecer, era recente demais para acontecer, mas eu não podia simplesmente chegar
pra ela e falar, ó, não vai dar certo isso que você quer por conta disso, disso. Eu precisava deixar ela enxergar com os próprios olhos. Então, eu simplesmente deixei ela ir. Falei, não, tudo bem, você tem que seguir seu caminho, você tá certo. Deixei ela ir. E aí, por algum motivo, alguma situação, ela continuou fazendo algumas coisas. Eu falei, tudo bem, você vai, mas tem um ponto que eu queria que você continuasse. Eu acho que é possível dentro da sua agenda. Você vai ter que se dedicar só algumas horas por semana para isso. Ela, não, tudo bem. Aí a gente manteve essa ligação, né? Até que chegou um momento que ela falou assim para mim, ela falou, Amanda, eu vi que ainda não é a hora de eu percorrer esse meu caminho e eu quero voltar a trabalhar com vocês. Eu quero voltar a trabalhar com vocês, eu sinto que eu posso crescer muito, estar junto com você é algo que eu aprendo muito e eu vi que a minha habilidade é em vendas, eu tenho essa habilidade, essa é a minha habilidade, o resto eu tenho uma dificuldade, por isso que eu quis sair, porque eu tava com dificuldade nos outros processos que não vendas. Eu falei, tudo bem, vou te receber de braços abertos, vamos focar em vendas e nos outros processos a gente vai te ajudar. A gente vai te ajudar para que você consiga lidar com isso de uma melhor maneira. Então ela voltou e tá assim, na sua melhor versão, digamos assim, ela já era uma pessoa muito importante, então ela conseguiu ela conseguiu melhorar ainda mais e com isso você tem que ter essa percepção. Já aconteceu também várias vezes eu sei que foi um dia um pouco complicado, tiveram alguns embates e ela me mandou uma mensagem. Por favor, eu quero conversar com você. Eu sabia que se eu fosse naquele momento conversar com ela, não seria um bom momento. Aí eu disse assim pra ela, olha, tudo bem, mas eu não posso hoje, não vou conseguir conversar com você hoje. A gente pode conversar tal dia, era tipo daqui 3 dias. Porque eu sabia que ela tinha que amadurecer o que tinha acontecido naquele dia. Deixa ela pensar. Ela foi, ela amadureceu, ela esfriou a cabeça. E depois de 3 dias, quando a gente foi conversar, ela falou assim, olha, o que eu tenho pra te falar é completamente diferente do que eu ia te falar naquele momento. Eu quero falar que a gente vai ajustar, que vai ser assim, 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 assim. Então você saber líder, como a gente tá falando de você saber lidar com as emoções, é você ser mestre dessas emoções. Eu sabia que se eu conversasse com ela naquele momento, daquela emoção daquele momento, para ela não seria uma boa conversa. Eu deixei passar um tempo, eu deixei ela absorver, eu deixei ela entender com os próprios olhos. E depois de 3 dias eu fui conversar. Então o que eu quero mostrar para vocês é que a gente vai ter que saber lidar não só com as nossas emoções, mas também com as das pessoas envolvidas na nossa equipe. Bom, a gente tem 2 minutinhos. E hoje foi uma live engraçada, que quando eu tava preparando essa live, não sei porque eu me senti diferente nessa live hoje. E, enfim, eu falei algumas coisas que fazem muito sentido pra mim. Talvez eu esteja um pouco diferente nessa live de hoje e não tem motivo nenhum, é só essa questão de falar sobre isso. Olha, gente, que coisa, até me emociona, não sei porquê, tá, gente? Foi uma live um pouco terapêutica. Olha que coisa maluca. É isso, gente, é a gente saber lidar com as nossas emoções. Então, não é fácil ser líder nem um pouco, mas eu vou falar pra vocês que é muito gratificante. Eu gosto muito disso, gosto muito da gente conseguir influenciar pessoas. Com certeza, como eu falei pra vocês no começo, de perfil comportamental e o perfil I, que é ser influente, é algo que é muito, muito presente no meu perfil comportamental. Então, saber que você está influenciando pessoas, saber que você está liderando, saber que você pode mudar a vida daquela pessoa, que você pode simplesmente fazer ela se transformar e não necessariamente essa pessoa vai ficar com você até o final. Mas se enquanto ela ficou com você, você acrescentou alguma coisa na vida dela, você mudou a vida dela, você trouxe um ensinamento. Gente, isso já é extremamente válido, isso é fundamental, isso é incrível, sabe? Eu acho que isso faz sentido de tudo. Bom, foi uma live um pouco diferente, mas eu espero que sirva para inspirar vocês. Já tá chegando o meu cronômetro aqui e eu vou encerrar essa live. Fiquem com Deus, tá bom? E
enfim, que vocês consigam aproveitar tudo que eu passei aqui nessa liderança. Um beijo!